Estou interrompendo a programação aqui no canal nessa sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025, para trazer para você as energias para os próximos 15 dias na tua vida. Um conselho, um direcionamento, um acontecimento, uma previsão. Esse é um tipo de leitura que ajuda muitas pessoas, né? Eu fiz aqui algumas leituras dessas também no mês de junho, no mês de julho também, e são leituras que pode de fato estar ajudando você, certo? As previsões que já estão sendo postadas aqui no canal, né? Nessa semana, como toda semana, para o signo de Touro, Escorpião, Gêmeos e Sagitário. Touro e Escorpião vai ficar para o sábado, ok? Gêmeos e Sagitário vai ficar para o domingo. Então, se você já acompanha aqui, vai ter essa mudança, tá? Porque na sexta-feira, geralmente, nós temos Touro e Escorpião, e no sábado, Sagitário e Gêmeos. Como eu estou aqui fazendo essa leitura na sexta-feira, então essa semana vai ter essa alteração, ok? Mas não se preocupe que vai sair para vocês no mesmo horário, tá? Às 17h45, ok? Lembrando aqui, pessoal, que uma leitura geral, tá? Não é uma leitura atemporal, ela fecha no último dia do mês de agosto, ok? Não sei o que a espiritualidade ela vai querer passar, dizer aqui para você, esteja aberto para ouvir, mas tenha também discernimento para saber se de fato a leitura ela ressoa ou não com você. Mas é importante você salvar, guardar essa leitura, principalmente se aqui a gente for falar de uma previsão, né? No sentido de algo que ainda vai estar acontecendo na tua vida, e aí, né, você vai saber se de fato vai acontecer ou não até o último dia desse mês, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixa também o seu like, que é muito importante aqui, e também se você puder hypar esse vídeo, que é uma nova modalidade, né, que o YouTube ele tem nesse momento, vai estar ajudando aqui também a leitura a alcançar aí mais pessoas, tá? Quero lembrar você dos nossos lançamentos que eu fiz há pouco tempo. Nós temos o nosso guia de banhos energéticos, temos meditações, temos áudio e vídeo também de reprogramação mental. Você pode escolher qual dos dois, né? Você vai querer. Temos o calendário de fases lunares e muito mais. E eu sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos, para você ter mais autonomia ao cuidar aí da sua energia espiritual e também da sua espiritualidade, ok? Vamos lá então, abrir a leitura. Vou abrir aqui com o baralho, onde nós temos apenas os arcanos menores do tarô, ok? Por favor, espiritualidade da luz, o que vem para os próximos 15 dias do mês de agosto, essa reta final do mês de agosto de 2025, para quem é dono dessa leitura, o que é que vem pra gente, o que é que a gente precisa saber, o que é que vocês gostariam de passar, por favor? Quando eu fechei os olhos, eu vi uma luz, como se fosse uma luz no fim do túnel, tá? Pode ser que tenha a ver com a leitura ou não, tá? Vamos ver aqui. 8 de paus. Que mais, por favor? Cinco de espadas. Sete de espadas. E nós temos aqui a rainha de espadas. Fundo de deck nós temos uma rainha de ouros, tá? Entendi. Olha só, por que apareceu a luz, né, aqui quando eu fechei os olhos, e é como se fosse a luz no fim do túnel? Porque aqui existe um sinal da espiritualidade para você. E esse sinal ele tem a ver com você não cair em alguma espécie de armadilha que pode aparecer para você até o final do mês de agosto. Por quê? Aqui existe alguém mal intencionado. Ou existe alguma situação que ela parece demonstrar para você uma coisa, mas na verdade ela é outra coisa que não é exatamente o que de fato ela é. Porque nós temos aqui uma energia, quando a gente fala de pessoas, né? E aí pode ser que essa rainha de espadas, pode ser essa rainha de ouros, ou essa rainha de ouros é você, essa rainha de espadas aqui é uma outra pessoa envolvida, né, na situação, e de alguma forma, aqui se a gente fala de alguém, né, no teu caminho, na tua vida, eu vejo uma pessoa mal intencionada, tá? Aqui a gente pode falar de armadilhas, de situações que tentam enganar você, que tenta falar de alguma forma que a situação ela mudou, que a pessoa mudou, que ela quer de alguma forma voltar para sua vida, ou aqui que ela quer fazer alguma espécie de contato aí com você, tá? Ou para com você. Aqui é preciso, pessoal, que você tome muito cuidado, né? Que nós tomamos, porque eu também pego a leitura para mim, né? No sentido dos alertas aqui, que a espiritualidade ela vai trazer com situações relacionadas aí com golpes.
tá? Com fake news, com mentira, com mensagem que chega para você, com ligação que chega para você, com áudio. Clique em tal link porque você ganhou tal coisa. Deposite tal valor porque você vai receber, né, o quíntuplo aí do valor que você depositou. Ou para que possamos liberar para você o valor que você ganhou, você tem que depositar tal valor. Cuidado para você não cair nesse tipo de golpe. Porque aqui existe um sinal da espiritualidade para você. Muitos aqui de vocês, né, que vão ressoar com essa leitura, que vão passar por essa situação no sentido de percebê-la antes de você cair, né, no golpe. Eu espero que de fato você veja a leitura antes disso acontecer, né, para aí com você, ou antes dessa pessoa tentar fazer esse movimento na sua direção. Por quê? Porque o 8 de paus ele fala de alerta, de sinal, de mensagem vinda do alto, né, de uma frequência maior, ou seja, da espiritualidade aqui da luz, para mim, para você, para tentar alertar a gente de alguma forma. Inclusive, essa leitura aqui, ela pode ser essa mensagem, ela pode ser esse sinal, ela pode ser essa confirmação. Se você, né, está, por exemplo, vendo essa leitura aí para o lado do dia 25, do dia 28, é um período, 27, 25, 27 e 28, é um período onde você deve prestar mais atenção ainda nessa energia, tá? Eles estão dizendo aqui. E nesse período também, ou anterior a essa semana, que seria, né, a última semana aí do mês, de alguma forma, é importante você prestar atenção nos seus sonhos, na sua intuição, no que está vindo para você a nível sutil, e você não tem, por exemplo, prova, você não tem explicação, porque a gente sabe que a intuição, ela não tem prova, né? Ela vai vir para você e você não vai, talvez até entender muito bem porque que algo está vindo, né? Para você compreender aquilo depois. Então aqui pede para você prestar bastante atenção na sua espiritualidade, cuidar da sua energia, né? Cuidar da sua espiritualidade, acreditar aqui no que está vindo para você, porque aqui você pode, olha, se livrar de algum golpe ou de alguém que quer enganar você. A gente vai tentar descobrir, tá, melhor aqui do que se trata essa situação. E aí, a Rainha de Espadas aqui, na sua leitura, como ela caiu na mesa, né, na posição dela normal, e nesse deck aqui também, olha só, não tem como você falar que a carta ela tá invertida ou não, né, porque ela vem dos dois lados normais, então aqui a gente não considera muito questão de cartas invertidas, mas aqui eu não vejo que essa Rainha de Espadas é uma pessoa que queira te prejudicar. Na verdade, a Rainha de Espadas é o arquétipo que você precisa incorporar para que você não venha ser enganado. Por quê? Ela é inteligente, ela é sábia, ela é perspicaz, ela é sagaz. Então aqui são características que você precisa ter nessa reta final aí do mês de agosto, para de alguma forma você não caia nesse tipo de situação. Mercúrio retrógrado, ele acabou, né, no dia 11 de agosto, e até o dia 15, inclusive, né, hoje, que essa leitura está sendo gravada, ele estava no seu momento aí de sombra, né? Alguns outros astrólogos consideram o período de sombra de Mercúrio um período maior. Alguns falam que vai até o dia 20, né, até o dia 25. Então é importante você prestar atenção em questões aqui de burocracia, de assinatura, de contrato, de comunicação. Recebeu uma mensagem, parecia que era uma coisa, você não entendeu muito bem, pergunte, questione. Não fique com dúvida, né? Não vá para casa, por exemplo, com dúvida se você ouviu alguém falar alguma coisa para você em algum lugar, alguém prometeu aqui algo para você, tá? Outra coisa também que a espiritualidade pede para poder falar aqui é o seguinte: se existe alguém do seu passado que vai contatar você nos próximos aí 15 dias, não é favorável aqui você voltar a retornar com essa pessoa. Talvez você precise esperar, né, aguardar o mês de agosto acabar, finalizar, para que você possa ter uma maior clareza. Porque aqui eu vejo alguém que já prejudicou você no passado, ou quando você mais precisava, essa pessoa lá abandonou você, e pode ter aqui uma possibilidade dessa pessoa querer voltar com você, né, entrar em contato aí com você. Se o seu caso é esse, veja a leitura da Vovó Cigana, que saiu aqui no domingo passado, onde falava sobre a espera de uma comunicação, ou uma comunicação que iria chegar aí para você. Porque pode ser que é essa pessoa aqui que vai fazer uma comunicação aí com você. Só que lá nessa outra leitura, você vai entender melhor do que se trata aí, né? E aí analisando também o seu caso, se você deve ou não aceitar a situação. Isso pode envolver questões de isso pode envolver questões materiais, financeiras, profissionais, tá? Trâmites aqui envolvendo dinheiro, investimento, pagamento, recebimento. Essa questão, né, que eu estou dizendo que está aqui na mesa para você, tá? Porque o fundo de deck, ele vem contando um pouco mais aí sobre as cartas que já estão aqui na mesa, tá? Olha só, aqui se manifestar aqui um 3 de espadas também, então para que você não venha ter uma decepção futura, né, com essa situação, essa pessoa, essa dinâmica aqui tem esse alerta da espiritualidade aí para você, tá? Pede para você tomar bastante cuidado e prestar atenção
no que eles vão trazer aqui para você. Ó, tá falando aqui uma coisa que é assim, né? Por que esse tipo de leitura, ele aparece para você? Porque tem coisa que você não precisa passar. Aqui você não precisa ser enganado para aprender alguma coisa, né? Porque quando você tem que passar por alguma coisa e aquilo não aparece numa leitura, significa que você precisava passar por aquilo. É a mesma coisa, você chega a mim e pede uma leitura particular. E aí ele mostra várias coisas, etc. Depois você volta, confirma para mim que tudo aquilo aconteceu, porém tem uma coisa, né, que de alguma forma você não foi passado para você na leitura que iria acontecer. E você não entendeu porque aquilo de repente te prejudicou ou algo relacionado com isso. E isso não apareceu na leitura. Significa o quê? Que você precisava passar e não precisava saber anteriormente. Porque se você soubesse anteriormente, você ia conseguir desviar da situação e não ter o seu aprendizado, né? Se você não passasse por aquele desafio ali. Se esse tipo de leitura ele está vindo aqui, significa que você não precisa passar por essa situação para que você aprenda alguma coisa. Não há o que aprender aqui, né? Você não tem que aprender nada se uma pessoa mal intencionada ela quer prejudicar você. Não nesse caso aqui, né? Que a gente está vendo nessa leitura, porque se esse assunto ele está aparecendo, antecipando para você uma situação que poderia acontecer, eu entendo que, e a espiritualidade aqui confirma, que você não precisa passar por isso, ok? Aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém ou impedir que nada aconteça na sua vida a nível de aprendizado, porque o que você tem que passar, você vai passar, tá? E de repente as cartas não vão avisar para você. Olha só, 4 de ouros. Aqui pede para você se proteger. O 4 de ouros é uma carta de segurança, de base, né? Aqui pode ter a ver com questões aí de lar, de casa. Não vejo que algo vai acontecer na sua casa ou aí no seu, na redondeza, né, da sua casa. Mas aqui pede para você se resguardar, tá? Essa é a palavra que está vindo aqui. Se resguarde. Observe, né, as energias ao seu redor. Veja o que está vindo, o que não está vindo aqui para você. Ó, 10 de copas, né, que realmente fala muito de questão de casa, de família. Então aqui, essa questão, né, ela pode se dar também com alguém da sua família, inclusive, e de repente você é a pessoa que vai encaminhar essa leitura para a pessoa da sua família, para ela poder saber. Ou ela vai chegar até você, você já está, né, de posse das informações que foram deixadas aqui, vai conseguir alertar também essa pessoa, tá? Mais uma, por favor. Esse demorar, né, das cartas aqui, desde o começo da leitura, o que ele está falando para você, para mim, né, para a gente aqui na leitura? A leitura ela está chegando até você porque é como se você fosse demorar para perceber que tem uma situação ali que não é favorável para você, tá? Por isso aqui que a gente vê também essa questão das cartas elas demorarem para poder sair da leitura. E veio aqui um 6 de copas. No passado, você já teve aqui alguma experiência com isso, tá? Ó, 10 de paus. Você já passou aqui por alguma barra, por alguma atribulação aí. E aqui pede para você trazer, né, de volta essa sabedoria de algo que você já aprendeu. Por quê? De repente, no passado aqui, você não foi avisado. E aí você passou pelo que você tinha que passar, você aprendeu o que você tinha que aprender. Olha só como tudo bate, né, com o que a espiritualidade ela falou aqui para passar para você. Você aprendeu o que tinha que aprender. Então você não precisa ser prejudicado novamente para você novamente aprender alguma coisa. Porque uma vez que você aprendeu, aprendido está. E aprendido ficará. Não precisa algo aqui se repetir para você, tá? Então resgate aí a sua sabedoria do passado. Ah, Leonardo, no passado disseram que eu ganhei aí R$1 milhão, mas eu tinha que depositar R$1.000 para receber R$1 milhão. E eu depositei, né? Porque eu falei assim, o que é R$1.000 perto de R$1 milhão? Mas depois eu descobri que era um golpe. E eu não recebi nem R$1 milhão e nem ainda perdi, né, os meus R$1.000. Então aqui, né, dentro do exemplo que eu estou te dando, você já teve aí o seu aprendizado, né? Porque se você ganhou, você ganhou. Não há o que você aqui dar para poder ganhar alguma coisa, né? Nesse tipo de dinâmica, né? Vamos dizer assim. Vamos aqui saber o que mais com o povo cigano, com o baralho cigano. Optá, povo cigano, o que mais aqui a gente pode saber, por favor, sobre esse alerta da espiritualidade? O que mais vocês podem acrescentar aqui nessa leitura?
Tá vendo como existe uma demora para que as cartas elas saiam aqui? Não veio nenhuma, né? O trevo. O livro. E o livro aqui está aberto, ou seja, você vai perceber alguma coisa. E outra coisa, aqui pode ter a ver também com questão de dinheiro, tá? Novamente eles estão falando sobre isso aqui, sobre jogos, sobre questões relacionadas aqui com sorte, sobre algo que alguém quer dar para você, mas aqui tem alguma coisa que você precisa dar em troca, ou algo que você precisa fazer. Mas você vai perceber, tá? Porque o livro aberto aqui é a intuição que você recebeu anteriormente. E aqui você tem, se a gente for fazer a união com o tarô, nós temos o 6 de ouros e o 10 de ouros, tá? Então realmente podemos estar falando de trocas, né, de energia entre você e entre uma outra pessoa. É um período também, pessoal, eles estão falando aqui, para você tomar muito cuidado com passar informações para frente que você recebeu de alguém. Porque isso pode ser mentira, ou isso pode ser uma fofoca. Mas é como se fosse uma fofoca aqui, onde você acaba sendo o principal, vamos dizer, personagem de passar a fofoca para frente, tá? Porque assim, se ela chega em você e ela acaba, e você não fala mais pra alguém, né, porque você sabe que é algo que pode prejudicar uma pessoa, ou você nem sabe se aquilo é verdade, aquilo morre, né, com você ali. Mas se você, de repente, passa pra frente, você não sabe a veracidade aí das informações, porque aqui pode ter uma mentira, né, principalmente aqui, né, pode ter uma mentira, você acaba se prejudicando e talvez aqui prejudicando até uma pessoa, tá? As flores, as rosas aqui, né? E os peixes. Olha, aqui pede cuidado com questão de presente, tá? A âncora no fundo do deck confirmando questões novamente financeiras, porque nós temos aqui um rei de ouros também, e os peixes é a carta da matéria, né? Do dinheiro, do trabalho. Cuidado aqui com alguém que quer de alguma forma agraciar você. E assim, pessoal, é preciso discernimento, né? Por quê? Aqui não é para você sair desconfiando de tudo e de todos. Aqui você vai saber do que se trata. Por quê? A sua leitura abriu justamente com essa mensagem, né? Você vai saber quem é a pessoa, qual é a situação, algo aqui não vai cheirar bem para você, né, simbolicamente falando. Por quê? Porque de repente você está fazendo aí aniversário, né, você é um leonino aí da vida, ou você é um virginiano, né, que o sol vai entrar aí no signo de Virgem, se não me engano, dia 23, e aí a pessoa quer te dar um presente aqui, você acha que a pessoa tá, não sei, né, fazendo algum mal para você, que aquele presente está batizado de alguma forma. Pode ser o caso? Pode ser, mas não é todo mundo, né, não é para qualquer tipo de situação. Por isso que você precisa ter o seu discernimento e por isso que a própria espiritualidade também ela manda para você a confirmação que você precisa, o sinal aí que você precisa, tá? Porque aqui tem algo que tem uma cara muito positiva, né? Se você for pegar aqui essas energias somente pela interpretação maioral delas, aqui só teria coisas positivas. Só que a gente vai se basear, né, na interpretação também que essas cartas elas podem ter a nível aí negativo, que é a forma aqui que a leitura ela já abriu, né, pelo baralho que nós abrimos a leitura. Então aqui é algo que pode parecer muito belo, muito bonito, muito certo, muito legal, tá mudado, tá diferente, vai ser tudo diferente, sendo que não é assim, né? Ó, o urso, aí começa a aparecer, né, a falcatrua. E a cruz. Essa pessoa, ela tem uma lábia muito boa, tá? Essa aqui é uma pessoa, né, e de fato, ela pode estar tentando prejudicar você, né? Uma pessoa mal intencionada, vamos dizer assim. Ela tem uma lábia aqui muito boa. E é como se essa pessoa também, ela estivesse passando por alguma dificuldade e ela quisesse levar vantagem em cima de você, tá? E assim, para a maioria dos casos aqui vai envolver uma pessoa, né? Porque a gente entende que um papel, um documento, não tem vida para fazer alguma coisa contra você, né? Ou para você, nesse caso aqui, contra você. Então tem alguém, né, que vai pedir para você assinar aquele papel sabendo que isso iria te prejudicar. Então aqui, né, vai envolver uma pessoa diretamente falando ou indiretamente falando.
Porque por mais que não é a pessoa que trouxe o papel para você assinar que vai te prejudicar, é a sua assinatura, né, no papel, dando liberdade ali para o que de fato aquele papel dizia, né, que poderia acontecer com você. Quem trouxe o papel? A pessoa, né? Eu não vejo aqui que a pessoa não saiba do que se trata o documento, o papel, né? Algo mais aqui, povo cigano, que a gente pode saber? A casa, novamente reforçando a questão aqui do seu lar, da sua casa, da sua família, ou de alguém que você pode ajudar, olha, e a raposa. Pessoal, eu também vou dizer uma coisa aqui, né, que eles estão falando que é assim, cuidado com alguém da sua própria casa, cuidado com alguém da sua própria família, tá? E não é para colocar aqui caraminholas na cabeça de ninguém, mas a gente sabe que tem familiares que vão prejudicar aí o outro, né? O outro, a outra, independente aqui de quem seja a pessoa, mas pede um certo cuidado, porque eu vejo que algum familiar pode querer levar vantagem aí em cima de você, tá? Infelizmente, né, a gente sabe que talvez é até um pouco triste você ouvir esse tipo de questão, mas é a realidade aí de alguns, né? Ó, a sacerdotisa querendo se manifestar aqui, ou seja, acredita na sua intuição, no que está vindo para você. Vamos aqui agora ver o que mais com o tarô completo, né, o que tem os arcanos maiores também. Que mais, tarô, a gente pode saber, por favor, sobre essa energia para os 15 dias de agosto? Os últimos 15 dias. Olha isso, pessoal, 7 de espadas novamente, que é a carta da trapaça, da armadilha, né, do golpe, da pessoa que quer prejudicar você e agir aí na calada, alguém que quer te enganar, né, já veio aqui, e novamente nós temos aqui, ou seja, há uma confirmação, né? Aqui dá uma coisa que eu vou falar, tá? Que eles estão trazendo, porém, utiliza o seu discernimento. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Porém, se for para você essa mensagem, você vai saber. Aqui existe um risco de roubo na rua, tá? Tá bem claro isso aqui para mim. Risco de roubo na rua. E o que eles estão falando aqui? Você, né, que, digamos, corre esse perigo, é como se você fosse sentir. Exemplo, você está ali mexendo no celular, né? Lá na rua, em algum lugar, você está ali mexendo no celular. E aí passa alguém, ou você sente alguma energia, você sente que, olha, guarda esse celular que vai acontecer alguma coisa, né? Guarde o celular, que é o sinal que você precisava. Eu tô vendo aqui, tá? Pra mim, na visão, abrir uma pessoa no ponto de ônibus em pé, mexendo no celular. E ela recebe essa intuição, guarda seu celular na bolsa, na mochila. Talvez alguém guardando o celular aqui na bolsa ou na mochila. E aí é como se ou você vai presenciar uma outra pessoa sendo roubada, tá? Ou você vai perceber que, assim, uma pessoa tentou roubar você, mas ela não conseguiu e ela vai embora, tá? Veio essa cena aqui, pra mim, pra alguém, tá? Então, assim, né, pra você que você vai saber. Rainha de Copas, que é a rainha intuitiva, né? Aqui do tarô, ou seja, que vai receber a energia da espiritualidade, que vai receber o sinal, a mensagem, o sonho, seja o que for, esteja aberto, receptivo, inclusive, para receber, né? Cuida aí da sua energia, para você também ter a percepção e o discernimento, né? Novamente, 5 de espadas, que é também, né, já veio aqui na sua leitura. Então, novamente, a espiritualidade está confirmando aqui para você. E essa situação, tá, para você que é dona e dona dessa leitura, ela vem para que você não... Eu vou usar, né, até a imagem que está aqui na própria carta, para que você não tenha, assim, uma dor de cabeça, tá? Não no sentido físico, mas no sentido de problema, né? De você ficar atordoado com uma situação, desequilibrar a sua energia, porque quando situações como essa aqui acontecem, a nossa energia ela vai lá no chão. E aí é quando os espíritos obsessores, né, uma magia que de repente quiseram enviar para você, estava aí já preparada para poder entrar no seu campo, é aí que ela consegue entrar, porque você desequilibrou a sua energia. Tá? Então aqui é por isso também que vem esse tipo de leitura para você não precisar baixar a sua vibração com um acontecimento que não tem nada a te ensinar, com uma pessoa que de repente não tem nada o que fazer e que é prejudicar a vida da outra pessoa, tá? Cavaleiro de Copas.
Ó, novamente, o que veio ali foi 4 de ouros, mas nós temos aqui o 4 de paus. Aqui também, essa situação para alguns de vocês, ela pode se dar em alguma estrutura, tá? Em algum lugar que você frequenta, em algum lugar que você vai, ou no caminho para esse local, no caminho para esse lugar, tá? Ou no lugar em si. E esse cavaleiro de copas aqui fala de alguma oferta, algum oferecimento na sua energia. E principalmente para quem tem a ver com vida afetiva amorosa, que é o que a gente falou aqui de um possível ex, né, uma possível ex querendo voltar aí para a sua vida. O conselho aqui é você não aceitar, né? Você sabe o que você faz na sua vida, porque você tem aí o seu livre-arbítrio, né? O seu discernimento, só você sabe o que você passou com essa pessoa, o que você sente pela mesma, mas aqui eu estou para entregar o que as cartas estão falando para você. E não sei também o que poderia te acontecer se você, né, aceitasse essa pessoa de volta na sua vida. 8 de copas. O que seria o 8 de copas aqui? Rei de paus, mais uma. E um 4 de espadas. Se você já sabe aqui, tá, mais ou menos da onde vem essa situação, ou da onde ela pode vir, né? O que eles estão falando aqui com esse 8 de copas, rei de paus e o 4 de espadas? Se afaste. Você quer uma pessoa que você sabe que ela pode te prejudicar, ou que ela será prejudicada e você pode rodar junto com essa pessoa, pede para você se afastar dessa pessoa. De forma temporária, talvez, tá? Porque o 4 de espadas aqui não é algo definitivo, nem o 8 de copas, né? Mas talvez de forma temporária. Exemplo, você sabe que alguém aqui está roubando, e você é amigo, amiga dessa pessoa, né? Por mais que você goste da pessoa, e você já alertou a mesma, o que eles estão dizendo aqui? Se afaste da pessoa, porque a pessoa vai se prejudicar, né? E você pode se prejudicar junto com a pessoa por você simplesmente estar aí com ela. Ah, Leonardo, mas eu não tenho nada a ver com a situação. Então assim, né? Eu não sei se a polícia, ou seja quem for, né? Que vai aí cobrar dessa pessoa o que ela está fazendo, vai entender que você não tem nada a ver com isso, né? Porque o conselho que seria, de fato, você se afastar da pessoa, se afastar do ambiente, se afastar da situação. Se aqui é algum lugar que você sabe que algo pode acontecer, não vá nesse lugar essa semana. Dê um tempo de ir até esse lugar, né? Se você pudesse, estiver dentro aí da sua realidade, ó, novamente aqui, mais uma energia, né, bastante intuitiva, que é o Rei de Copas. Aqui tá vendo muita coisa canalizada, né, na leitura também. O que eles estão falando? Alguns aqui vão ficar resfriados para não ir até algum lugar. E isso é um livramento para você, tá? E assim, não me pergunte por quê, né? Aqui pode ser inclusive um resfriado passageiro, geralmente o resfriado ele é mais rápido, né, do que a gripe, por exemplo, mas esse resfriado ele será utilizado para que você não vá até algum lugar, tá? Tá dizendo que é isso, né? Vamos aqui saber qual é o arcanjo que ele pode vir ao seu auxílio nesse período. Que você pode, inclusive, pedir ajuda, né, para ele aqui, discernimento, para você conseguir detectar essa situação aí na tua vida. Qual arcanjo, por favor, pode vir ao nosso auxílio nesses últimos dias de agosto? E nós temos aqui Arcanjo Chamuel, e ele diz o seguinte: sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança na tua vida. Vamos tirar mais um. Arcanjo Uriel, que inclusive é um grande defensor, né, um grande protetor. E ele fala o seguinte: confie no seu conhecimento interior e haja sobre ele sem demora. Ou seja, confie no que vai vir aqui para você. Na sua intuição, né, os recados que a espiritualidade ela vai te mandar, os sinais aí que tem para você, tá? E outra coisa, o que acontece? Aqui, você está num período, né, como Chamuel disse, você está num período de viver coisas boas, tá? Da sua vida aí pra frente, das coisas acontecerem aí pra você, principalmente, né, porque todos nós fomos afetados por esse Mercúrio retrógrado. Você que, por exemplo, tem muito forte aí posicionamentos, né, no signo de Leão ou no signo de Virgem, foram os mais afetados nesse período também, né? Você tem Sol, Lua, Ascendente,
ascendente, um acúmulo de planetas em um desses dois signos. Então aqui agora a sua vida ela vai começar a andar mais, né? As coisas dão uma acelerada para você, resoluções estão vindo. Então a espiritualidade ela, né, não quer que isso também aconteça com você, é isso que a gente está vendo aqui nessa leitura. E sua vida, né, a sua vida assim vá de ladeira abaixo, né? Não é sobre isso aqui, tá? Mas é importante que você acredite no que vai vir aí para você, no que vai vir, né, para você. Vamos ler aqui uma mensagem final do universo para você, para os seus próximos dias. Seu coração fica aflito e ansioso sempre que você insiste em querer controlar tudo à sua volta. Na tentativa de evitar o sofrimento, você acaba sofrendo. Liberte-se dessa prisão, soltando, entregando e confiando na fluência divina. Permita-se ser conduzido e perceberá portas sendo abertas em toda a parte. E soltar é o maior poder que existe. Solte e prepare-se para entrar no fluxo de abundância que é seu por direito. Então aqui é importante também você, talvez não tentar entender, tá, o que vai vir para você, porque é o que eles disseram aqui. Pode não ter uma explicação. Ah, hoje eu tô sentindo de não ir naquele lugar. Hoje eu tô sentindo de não ir no centro, né? Tô sentindo de não ir lá na casa do meu parente, né? Estou sentindo aqui de não assinar esse papel, de procurar saber mais informações, de não acreditar nessa pessoa. Então, assim, não tente controlar o que você está sentindo, né? Ou o que está vindo para você, que é justamente aqui o que a mensagem do universo deixou, ok? Então é isso também que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.